Eu vou chamar já. 21 horas. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Agora, na Rádio Ifá Brasil, começa o programa Equilíbrio, com Babalaô, Ifá Daió Leibuban e o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila. Rádio Ifá Brasil, você se conectando aos ancestrais. Rádio Ifá Brasil, primeira rádio web Ifá no Brasil. Hoje é Ano Novo Iorubá. Vamos aplaudir o nosso Ano Novo, ficar felizes. Vamos ficar muito felizes. Equador. Achei Chamodum. Achei Chame. Olá, Borolão. Olá, Barulho do Mar. E programa Equilíbrio hoje ao vivo. Eu junto com o Babalô e Fadjemi mais uma vez. O Aburaboye, todos Aú, Bobo Aú. Meus respeitos a todos os praticantes de Ifá, Ixexé Labá, cultura Iorubá. Hoje o programa Equilíbrio, nós temos aqui um tema que é a responsabilidade da migração da cultura ocidental para Iorubá, né? E é uma continuidade do programa da semana passada, que nós vamos deixar aqui para todos. Lembrando os ouvintes que não participaram de ontem, quem não escutou o programa de ontem, eu falei que vai ter uma promoção dessa semana, que a rádio está fazendo 3 anos, faz dia 6, né? Então a rádio faz 3 anos, e dia 6 também o programa Equilíbrio faz 1 ano. Então nós vamos fazer a promoção da Rádio Ifá Brasil. Os ouvintes cadastrados no site radiofabrasil.com.br, e vai ter uma pergunta na quinta-feira do programa Papo de Aô, né, sobre um tema de todos os programas. Então é um tema contínuo, e o ouvinte que é cadastrado, né, na Rádio Ifá Brasil como ouvinte, claro, você vai ter 1 ano de escola de Ifá grátis. Então, um ouvinte cadastrado na rádio, escuta a rádio, tem que prestar bastante atenção, que eu vou fazer uma pergunta no programa Papo de Aô, que vai valer 1 ano de escola de Ifá grátis. Então, todo mundo que está participando, participe, que vale a pena. Quem gosta de estudar, claro. Então, Babalô e Fadjemi, obrigado pela sua participação, mais uma vez pelo seu tempo. Você tem aí tempo escasso, todos nós temos, né? Mas vamos continuar a promover a cultura iorubá aqui. Obrigado ao Cícero que está aqui, Cícero Lima de São Paulo, Cícero Almoxangô, obrigado. E os outros ouvintes que estão escutando por tablet e celular, muito obrigado pela participação de todos. Babalô Fadjemi, mais uma vez, bom tê-lo aqui e participar mais uma vez com a gente. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil, a todos aqueles que de boa fé escutam dentro de um equilíbrio que possa levá-lo a sucesso na sua vida. Hoje é o Ano Novo Iorubá 2057, e que seja de muita paz, muita saúde, de muita tranquilidade, de caminhos abertos a todos aqueles que são seguidores do culto Iorubá. A respeito da nossa última programação, a respeito da migração da cultura ocidental para a cultura Iorubá, ela tem que ser feita de uma maneira bem coerente, de uma maneira que possa levar a responsabilidade com a sua própria vida, com o seu próprio alinhamento que você se propôs a fazer dentro dessa migração. Nascemos de uma cultura ocidental, de berços de cultura ocidental, e que são totalmente diferenciados da cultura iorubá. Esse valor que traz o Ifá na consciência de cada um faz com que realmente ele se descubra a si próprio e que ele tenha a boa vontade em fazer com que a vida dele muda gradativamente
de acordo com o seu alinhamento, de acordo com o seu merecimento, sem que possa comprometer realmente a ser forçado a isso. Porque todo ser humano, ele não é forçado a nada. O sacerdote jamais vai forçar uma pessoa a se iniciar em Fá, vai forçar uma pessoa a se iniciar em Orixá ou em Kisse. A pessoa, na sua migração, leva consigo um propósito próprio, não o da permuta, da troca e do simples interesse em se afortunar ou de ter tudo muito fácil na tua vida. A vida, ela é feita de conquistas, ela é feita de lutas e faz com que a família, estando integrada dentro do seu seio de apoio e resgate para uma cultura diferente. Se você tiver dentro do contexto de estudo, de dedicação, em saber realmente auto se julgar, porque o auto-julgamento de si próprio é um caminho forte para o alinhamento. Não adianta você escutar e sair de perto de Ifá, de perto do seu sacerdote, da onde você ouviu a palavra de Ifá, de uma maneira totalmente descontrolada, sem saber realmente cumprir ou não cumprir. Como é que vai ficar a minha vida se eu me alinhar nisso? Eu vou perder isso, eu vou perder tal regalia, eu não vou desfrutar das regalias e das diversões da vida, ou não vou poder mais fazer isso ou fazer aquilo. E isso incomoda profundamente algumas pessoas que estão acostumadas a levar a sua vida da maneira que assim bem entende. Mas a partir do momento que a pessoa procura Ifá, procura se integrar dentro da cultura iorubá e que vai se predispor a ter uma vinculação com a divindade em si, com o sistema de Ifá, vai fazer com que ela também assuma a sua responsabilidade. É muito transitória essas opiniões e mudanças divergentes de costumes, onde ele não se integra. Então, ao não se integrar com o sistema de Ifá, ao não se integrar nos estudos, não consegue captar realmente o que é que ele está fazendo dentro de Ifá, o que é que ele está fazendo dentro do culto de Orixá. E aí ele se desalinha e ele não consegue se equilibrar dentro do sistema, levando-se para uma situação espiritual diferenciada. A situação espiritual diferenciada é quando ele já vem de costumes espirituais que ele não consegue se desintegrar, que ele não consegue um novo segmento. E ele miscigena todos esses caminhos. A miscigenação de caminhos espirituais também, às vezes, pode ocasionar alguns problemas. São problemas de choque, problemas que faz com que a pessoa tenha dentro dela aquela perspectiva adquirida do fator da vida em comum. Isso faz com que, se o ser humano tiver a responsabilidade de migrar para a cultura iorubá e ser consciente, a aceitação será muito maior. Porque ao se dispor numa consulta com o sacerdote, com o babalaô, e receber a palavra de Ifá, ele não se acha obrigado a fazer todos os aconselhamentos, a praticar todos os aconselhamentos daquele Odu que se apresentou naquele Dafá. Daquele Odu que se apresentou naquele momento, trazendo para ele uma mensagem de Ifá, para que ele possa ter um segmento melhor. Pode falar, Dael. Não, é interessante o que o senhor está falando, e até gostaria de complementar mais a respeito disso, que nós já falamos aqui nos outros programas sobre a responsabilidade, né, das pessoas dentro da cultura. Nós falamos disso a respeito das iniciações, pré-iniciação, né? As pessoas precisam ter bastante responsabilidade. Estar em contato com o orixá não faz a pessoa
fechar os seus olhos para nada. O que eu quero dizer é, a cultura Yorubá é tão extensa que quanto mais você trabalhar com as energias dos orixás e você trabalhar mais com o seu destino, mais você vai ter uma amplitude daquilo que você quer buscar. Se você acha autossuficiente, você que está escutando na rádio, acha autossuficiente, acha que já está tudo certo, pode, como diz, né, tirar o cavalinho da chuva, porque não é assim que funciona. Nós temos sim que aqui na Terra errar muito, procurar acertar muito, para que a gente possa ter uma evolução espiritual muito grande. Isso num contexto que a gente segue, né, da cultura Yorubá, que o novo é bastante complicado de discernir se está certo ou está errado. Tem muitas funções que nós temos que estudar na cultura de orixá, que em certas partes de Nigéria aquilo não faz parte do seu cotidiano, em certas partes aquilo, a situação é totalmente normal, né? O orixá é muito normal cultuar em um lugar, no outro lugar não é. Então, para trazer isso ao Brasil, sendo que a gente tem uma cultura muito cristã, né? Muito forte, a cultura é cristã, todo mundo sabe disso. Trazer isso e explicar como é que funciona o orixá, como é que funciona Ifá na vida das pessoas, é difícil. Nós estamos aqui na rádio já faz 3 anos e a gente sempre, né, volta no mesmo tema e continua ainda vendo pessoas tendo dificuldades de compreensão. Normalmente, nós temos uma cultura ocidental que a gente só escuta aquilo que a gente quer ouvir. O que não faz parte do que a gente não quer ouvir, isso é um exemplo, né? E nem todos são assim, para deixar bem claro. E o que é que não faz parte, pra gente não interessa. Eu vou dizer para vocês que no Ifá, aquilo que não faz parte interessa sim. Interessa como aprendizado. Interessa se não faz parte para mim, mas pro outro faz. Você tem que agregar, pô, aquele rapaz lá tá fazendo aquilo na Ifá, e aquilo não faz parte da minha cultura. Nós estamos falando de Ifá, mas Ifá é muito amplo, né, por causa da cultura do patrimônio material, né, oral. E você tem que levar em conta que se aquilo está resolvendo a vida da pessoa, você fala, meu irmão, meu amigo, como é que é feito isso? Você pode explicar para mim? Na humildade, né? Porque você não pode levar ao pé da letra. É claro que nós temos assim que nos nortear daquilo que é correto. Não posso dizer a palavra correto ou verdadeiro, porque o céu sabe dizer isso, né? O ser humano tem mania de apontar o dedo, né? E falar que você está errado. Mas fala sem conhecer. Se aquilo que a pessoa está fazendo, aqui, ocidental, está fazendo, não convém com a cultura Yorubá, é uma coisa. Mas se aquilo que ele está fazendo tem algum sentido, aí já é outra situação. Então a gente tem que focar muito bem nisso, né? Não atirar pedras antes de saber realmente, de fato, se tem uma lógica, né? Tem uma colocação. Porque os sacerdotes de Ifá, os Babalaô, normalmente, os certos, os corretos, sabem o que é melhor, o que é vantajoso e aquilo que tem respostas. Invenções nós temos que deixar para o cientista, ou para o médico, né? Cientista, e deixar para eles. Nós não temos invenções além da palavra do Ifá. A palavra do Ifá é extensa. É muito normal em Nigéria, o Babalaô Ifá de mim sabe. A troca, né, de informações entre eles, né, a troca de conceitos, né, também é muito forte em Nigéria. Então inclusive, as pessoas... mas não cortando, sim, inclusive, né, porque a consideração que Ifá é sabedoria da antiguidade, é a sabedoria de tempos bem
bem remoto de todo o que se passou, por onde passou e aonde estará. Você está entendendo? E isso daí faz com que todas as normas e regras da antiguidade, as famílias mais modernas têm que se enquadrar. E um outro fator, todo o iniciado em Ifá, ele é obrigado a estudar dentro do seu seio familiar. E é o Moncó Ifá. Estou aprendendo Ifá. E se não se dedicar, aqui no povo ocidental, que tem mais a literatura escrita, e eles têm ela mais oral, entendeu? Aqui, dentro dessa literatura escrita, faz com que mesmo ele tenha um aprendizado que ele possa estar dentro da sua própria família de Ifá, se integrando a fatores de valores. É muito bom. Sim, e esse contato, né, com a família, a gente eu e o Babalô e Ifá já conversamos entre nós aqui no reservado, a gente já sabe. Tem muitas coisas que a gente fala no reservado que não podemos falar, né, publicamente, porque vai deixar a cabeça da pessoa que está escutando, né? Vai deixar maluco, entendeu? Porque o pessoal fala assim, esses caras estão viajando na maionese, o que estão falando, né? Então tem situações muito pesadas que ainda não podemos falar, não é segredo, não é sagrado, não é nada disso. Mas tem situações aos quais nós temos que engatinhar para poder passar as informações. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Com certeza, no Babalô e Ifá tem controvérsias dentro de uma sociedade de família, de Ifá, que um fala, o Babalô, chefe, fala uma coisa, o outro estudou em outro lugar, ele fala, mas eu não concordo, mas existe isso, né? É claro que o chefe a gente tem que sempre respeitar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um irmão meu de Ifá acredita que exista iniciação de Ogum. E eu já, contente, legal, existe. Mas como eu tenho a mente aberta para tudo, o meu outro irmão de Ifá falou, existe, mas na minha opinião não precisaria. Porque Ogum não tem casa. Ele tá na rua. Ele tá em qualquer lugar. Então tem o nome de Ogum, fala Ogum Bowale, né? Ogum volta para casa, que ele fica muito na rua. Então, concordo com ele também. Aí ele explicou o porquê. Mas se eu for explicar o porquê aqui, tem muita gente que não vai entender ainda. Não vou chegar nessa parte, né? Só quero dizer isso, é um exemplo. Conceitos. Não é porque um tá certo ou outro tá errado. Isso é conceito, né? E eu concordo também, ambas as partes, entendeu? Então, isso é muito importante, a gente ter uma mente bastante aberta, né? Nem a mente, o coração, né? Muito aberto para isso. É muito interessante. O senhor quer falar alguma coisa, Babalô Ifá? Não, uma complementação. Sim. De que o valor da iniciação em si, ela tem que ser de uma responsabilidade onde a pessoa tem que se integrar à cultura. Não adianta uma pessoa se iniciar em Ifá, se iniciar em Orixá e não se integrar dentro de uma cultura onde é totalmente diferenciada da ocidental. E essa é a mensagem que eu quero levar. Porque a pessoa depois começa a ter alguns problemas relativos ao seu alinhamento, certo? E ela não chega a entender realmente o que é religião. É só isso. Sim, é muito interessante. Tem uma outra questão também que ainda surge, né? A respeito, a gente já falou nos primeiros programas aqui do Equilíbrio, da mulher no Ifá. Nossa, a gente fala, né, desde o tempo da OBI, Ordem Brasileira de Ifá, o que é PTB, o que é Ianifá, e até hoje o brasileiro, na maioria, não entendeu o que é a PTB, o que é Ianifá. Mas o cubano é assim, o cubano é assado. Ifá é um só. Ifá é um só. Mas não vamos entrar em polêmica nessa questão. Mas ainda tem gente que não entendeu o que é Ixefá, o que é Itefá. Então, primeiro, entender a cultura não é entender a iniciação, né? Que o Babalô Ifá acabou de falar. Entender a cultura é entender você, entender se você está apto. Se o Ifá chama, se o Orixá tal chama, porque não adianta, né? Já surgiram polêmicas aqui falando que
Tem orixá aqui para nós, e até para nigeriano é orixá, mas lá na África não é orixá. Então já surgiu essas polêmicas. Tem orixá que lá não é orixá, é uma pessoa comum. E aqui nigeriano, tem nigeriano que fala que é. E tem brasileiro que cultua, mas é candomblé, aí já é outra coisa, né? Então, tem essas particularidades que a gente tem que participar bem. Estamos aqui no programa Equilíbrio toda quarta-feira às 21 horas. Estou com o Babalô Fadjemi Feromilá. E hoje o tema é sobre responsabilidade da migração da cultura ocidental para o Iorubá. Para falar mais uma vez, pessoal que não sabe, tem gente que não sabe, a gente faz o programa aqui em casa. E o Babalô Fadjemi na casa dele. A gente não tem tanto recurso para gastar com gasolina, né, Babalô Fadjemi? Tem muita gente que acha que a gente tá junto aqui, mas não é não, tá? Só para entender aí, tá? As reprises estarão sempre no YouTube da rádio, né? youtube.com/radiofabrasil. A reprise de ontem ainda não foi editada. Eu vou editar tudo hoje, ok? E sim, eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Consigo falar com o Babalô Fadjemi, consigo manusear toda a internet e consigo conversar com a minha filha escutando o que ela quer falar. Sim, eu consigo fazer isso, né? Por enquanto, que eu sou jovem. Hoje é falando sobre os ocidentais, nós ocidentais, e tentando migrar, né, para a cultura Iorubá. Como é que é feito isso? Então já demos uma breve análise de comportamental. Na verdade é puro comportamental. Outra questão, Babalô Fadjemi, que eu queria falar só sobre esse tema, é exatamente aquilo que a gente já vem falando e repetindo. Nós fazemos o ebó para o consulente, e o consulente às vezes fala que o ebó não funcionou, né? E às vezes o funcionar depende não só do babalaô, claro, ele tem que saber fazer o ebó, o yanifá, yalorixá, babalorixá. Depende de Olodumare aceitar na hora do ebó, claro. E depende também se a pessoa, o consulente, entendeu tudo que foi explicado a ela. A gente sempre deixa explicado que o Ifá chama as pessoas, o Orixá chama as pessoas. O Orixá é uma ferramenta ao qual você pode utilizar. Você tem que saber utilizar para aquilo que você precisa na vida. Suru. Então, é uma questão muito importante essa do contato do consulente e o contato também do entendimento, né, do compromisso, da responsabilidade, porque normalmente os sacerdotes, sacerdotisas, eles têm que saber se guiar, eles têm que estar dotados de conhecimento daquilo que ele pratica. Se ele não souber, ele vai derrotar não só a vida dele, mas vai atrapalhar outras vidas que querem uma solução, entendeu? Então é bastante interessante isso, né? Esse compromisso que a gente vem editando, falando, não custa, né, repetir. Babalô Fadjemi? Opa, sim. Bem. Você vê só, o que você está dizendo é um fator muito grande de responsabilidade. Então eu vou dar uma volta para trás, entendeu? E ver aonde que começa a diferenciação da cultura ocidental para a cultura iorubá. Você vê só, a informação, assim que o ser humano chega na Terra, certo? Ele já tem uma informação dos caminhos dessa pessoa. Então você vê só que de acordo com o dia em que nasce, e o dia que é suposto que vai se morrer, isso não é uma coisa única na vida de alguém, que pode ser previsto e necessário, e se necessário for, alterada. Então a pessoa nasce com um caminho específico. A adivinhação serve como um roteiro para o seu caminho aqui no Aie, aqui na Terra, em relação com o Orum. Então você vê só, é feito o Essentaie, certo? A adivinhação é definida como
a faculdade de se prever o que vai acontecer naquela vida e de que maneira chegou. A adivinhação, ela é uma arte que envolve os seus mistérios, sobre as fortunas, os infortúnios, desde o nascimento até a morte e o além. Cada pessoa tem um certo potencial dado por Olodumare à vida. Cada um tem um caminho a seguir aqui na Terra. E o porquê? E isso daí é que precisa ser muito bem qualificado, certo? Sim. Quando uma pessoa cresce, o desafio do mundo acompanha ela, fornecendo obstáculos, certo? Que pode jogar ela fora do alinhamento e do seu potencial de ser. Isso daí vai fazer com que a adivinhação serve como um meio para realinhar a pessoa ao seu caminho legítimo e o que foi decidido lá no céu, lá no Orum, por si próprio, antes da sua chegada na Terra. Não adianta, se você está alinhado com as forças da natureza, é muito bom, que são existentes dentro de todos nós, porque nós fazemos parte dessa natureza. Eu estou simplificando tudo o que nós já falamos, entendeu? Porque é para ver a comparação de uma cultura com a outra. E aí sim nós teremos um resultado mais eficaz com o nosso próprio esforço. A adivinhação em si, o Dafá, certo? A consulta, o Ifá, ele é um meio para que a pessoa possa realizar. Não estou nem falando de iniciação, hein? Uhum. Estou falando até nos primeiros contatos da adivinhação. É um meio que possa levar a pessoa a realizar um encontro com as suas próprias determinações espiritual e que ensina o ser humano a se equilibrar no meio ambiente, como também no sócio familiar, político e religioso, que eu sempre falo. Por quê no sócio familiar? Porque a adivinhação na chegada já vai levar para a família a responsabilidade do alinhamento para que aquela criança seja equilibrada. Exato. Então, já é uma grande diferenciação de cultura. Nós falamos em outras linguagens, em outros termos, em outros programas, e hoje eu estou simplificando tudo aquilo que nós falamos para que possamos ter uma certa utilidade no que nós estamos se propondo a fazer essa programação. Porque o elemento da adivinhação, quando ela está ausente nas massas dos descendentes africanos no Novo Mundo, certo? Até mesmo em alguns lugares na própria África, já há infiltração de novas religiões. Porque lá também já estão sofrendo miscigenações. Sim. Você vê na África do Sul, não se cultua Ifá, quase. Não, muito difícil. Então você vê só, existe dentro da África diferenciações regionais. Mas a adivinhação existe por um outro método, o Big Bombom, uma coisa assim, que é na África do Sul. Né? Que existe uma parafernália muito grande, parafernália que eu digo é de elementos que eles usam na adivinhação. Mas isso também, essa adivinhação na África do Sul, também serve para alinhamento, serve para equilíbrio. É maneiras e métodos diferentes da codificação de Ifá. Né? É assim que a gente já falou do Sintaie, da importância, né? Já falamos a respeito disso daí. Mas é que agora, o que eu fiz agora foi um resumo do que a gente vem falando e comparação de culturas diferentes, né? A criança quando chega no ocidental, a criança quando chega no urubá. É uma situação bastante complexa, até para explicar para as pessoas. A questão é o seguinte, eu quero ser do orixá, quero ser do Ifá, quero saber meu destino e tudo mais, né? E aí nós vamos tendo esse contato com o Ifá, através de consulta, ebó, e etc, né? E a gente acaba, sem ser iniciado, a gente acaba descobrindo o que a gente está errando. E já falamos isso várias vezes, né? Os tabus, né? Os tabus que as pessoas às vezes não querem se iniciar, não querem, mas tem essa dificuldade de comprometimento, de entendimento do seu próprio corpo, do seu próprio destino, que o próprio Ifá, ele pode, através de uma simples consulta, nos nortear. Então é muito difícil as pessoas compreenderem isso, e é muito importante, né, o Ifá, isso para as pessoas entenderem também. Vamos separar quando a gente fala de cultura e vamos separar quando fala de religião.
eu vou explicar mais ou menos pro Babalô Ifá-de-Emi tentar seguir o raciocínio, né? Vamos tentar seguir aqui. Religião é quando eu estou à frente de orixá. Cultura é quando eu falo para todos o que eu sinto, o que eu vejo e o que eu entendo, né? Isso é filosofar, né? Filosofia, falar de teologia e tudo mais. Religião é ligar a Deus, né? Ligar, né, ao Olodumare e tudo mais. Então, o que a gente não pode ficar é assim, em Obará-Ossá diz isso, um verso, quando o Xangô ele se mostrava muito, né? O Xangô sempre gostou, né? Bonitão, poderoso, né? Solta fogo pela boca, aquela coisa bonita. Aí foi consultar o Ifá disse para ele: Xangô, as pessoas estão descobrindo seus segredos. Você tem que parar de mostrar o que você faz, como você fala comigo, né? Olodumare já falou no oráculo, caiu Obará-Ossá. Então para de mostrar o que você faz. Para de mostrar o seu segredo. Você quer se ligar a mim? Você quer ficar forte? Não mostre o que você faz. Deixa somente aqueles que são escolhidos por você entender, até chegar a mim. Então, até chegar a Ifá, você tem que passar pelo Ibodu, até você entender realmente quem é Ifá, quem é Olodumare, né, os princípios, né, de energia, cosmos, etc. Cosmogonia. Você tem que passar pela terra de Ifá. Então, da mesma forma, isso acontece que a gente não fala, mas a gente tenta nortear as pessoas, filosofar, né, usar do nosso conhecimento, né, de expressão, que tem babalô que não sabe se expressar, né, Babalô Ifá-de-Emi? Você concorda, né? Tem babalô que não sabe se expressar. É muito difícil. Então, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. É muito difícil, porque você vê só, o contraste que existe e o choque que existe, né? Sim. Porque dentro dos métodos, né, que é utilizado pela ciência ocidental, falando materialmente, certo? Existe uma tentativa inútil de compreender a influência do invisível. Sim. Certo? E aí evocar teorias e criar experiências que venha a justificar tudo isso. Porque vem dessa criação ocidental, certo? Porque a experiência do esperado, da circunstância, da teoria, tudo isso daí é considerado de um valor até abstrato. E isso daí não é muito bem trabalhado, certo? Na cabeça do crente. Do crente que eu falo é o crente da cultura iorubá, que está querendo se integrar dentro da espiritualidade, certo? Porque o universo, ele funciona de ordem bem assim, equilibrada, certo? Água, terra, ar, sim, tudo isso daí, existe muito a complexidade desses valores, desses elementos existentes, certo? Agora, você vê só que no reino espiritual existe uma influência na nossa vida, e que através da adivinhação, através do fator espiritual, dessa influência invisível, desempenha um papel de vida e morte. Então você vê só, que nem você está jogando, e você está olhando, você está da forma, e de repente uma pessoa está em Ibi, está em Ossobicu, quer dizer, está prevendo que essa pessoa pode ir de encontro, certo? A um fim do período, começo de outro, ou a morte física. Sim. Porque nem sempre quando dá Ibicu, quer dizer que a pessoa vai morrer, mas pode dar o fim do período e o começo de outro período da vida dele também. Exatamente. Isso daí que tem que ser muito bem trabalhado. Porque você vê só, se tudo começou, porque tem uma tese que fala que a África é o berço da civilização. Uhum. Então ela é também o suporte da adivinhação oriundo do sistema de Ifá, que nós já sabemos a origem dele e que outros locais no norte da África, países bem do norte da África, já tinham esses sinais, as marcas de Ifá, certo? Então você vê só, que isso aí faz uma diferenciação muito grande, porque o Iorubá, ele aprendeu a se comunicar com o Olodumare através de Ifá. Isso aí, porque diz realmente, Ifá diz que, certo,
o Iquim, a resposta dele, ou do dado, é a voz do Olodumare. E o Iquim fala. Então você vê só, se isso daí não é muito simples de entrar na cabeça do ocidental. Mas por que não é muito simples de entrar na cabeça dele? Porque ele vem de uma forma concreta. Ele vem acreditando na ciência só. Na ciência do homem em si. Né? Então você vê só que a ciência do homem, a evolução do homem, certo? Faz com que ele traga dentro dele, até inconscientemente, um choque com a realidade espiritual. Mas também tem espiritual também, né? Tem gente que acredita que se iniciando em Fá vai resolver todos os problemas. Não vai nada, se ele não se alinhar, ele vai quebrar mais a cara ainda. Vai. Mas vai piorar a situação, não vai melhorar não. Vai piorar. Porque ele vai assumir um compromisso com o Ifá, certo? Ele vai assumir um compromisso com o eu dele e ele não vai cumprir. Esse que é o maior problema. É o não cumprimento do alinhamento que se está prescrito em Ifá. Exatamente. Esse não cumprimento é que leva a situações degeneradas. Isso aí é um perigo. Realmente é um perigo. Não é que nós estamos desestimulando as pessoas que pretendem ser iniciadas em Fá. Não estamos desestimulando. Seja bem-vindo, mas consciente e com responsabilidade. É conselho, né? Consciente e com responsabilidade. Que você vai entrar dentro de um sistema que vai te propor um alinhamento severo. A gente tem que entrar com consciência. Exatamente. Consciência é difícil. Ele tem que ter uma lucidez sobre isso, entendeu como que é? Essa é a diferenciação. Porque em Ifá, nos cultos de Ifá, não existe incorporação. É você falando diretamente com Ifá, com Orumilá, com Deus. É você falando com a cúpula, certo? Da integridade espiritual do mundo. Isso aí é um negócio meio complicado, né? Entendeu como que é? Você se ligar aos seus ancestrais diretamente. É o lema da rádio, né? Conectamos aos ancestrais. É verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. Pessoal, é bastante interessante isso, né? A gente tentar aconselhar as pessoas, né? A gente não quer atrapalhar nada do que as pessoas os que já estão não se desesperem também. Tem pessoas, muita gente que a gente fala, tem uma mente aberta, vai entender que a gente está falando é pro bem, né? Da parte essencial de Ifá, né? Onde se inclui Orumilá. Você vê só que foi a divindade escolhida, né? Para ser portador de todo esse mistério no ori dele, de ter tantos títulos que fala isso, das potências que ele é em si, né? Na verdade, ele procurou isso, né? Ele quis isso. Exatamente, né? Ele quis tudo isso, né? Porque a mesma coisa que ele fala lá, o céu conhece a nossa salvação. Entendeu como que é? Só Deus sabe o que seremos amanhã, certo? A Bonidegum, certo? É aquele que nos deu o conhecimento, a instrução. A Idegum, ele é a semente da vida. Entendeu como que é? Então você vê só tantos títulos, tantos nomes que ele recebeu, entendeu? Aquele foi Elu, que é aquele que revela o que cada um possui no coração. Então, tudo que você possui no seu coração, uma hora vai ser transparente. Não é verdade? Certo. Isso faz com que a gente tenha mesmo o valor de que é filho. Nós somos filho da divindade. Nós somos filho da própria existência, que é Olodumare. Então esse valor é que vai fazer com que a gente tenha pleno direito de ser melhor. Porque nós temos o direito de ser cada dia melhor. Entendeu? Sim. Então você vê só, você vê a realidade da pessoa quando ela não quer. Não existe religião que vai fazer essa pessoa mudar. Não pode forçar, não. É porque ela não quer.
né? E quando ela não quer, fica muito difícil mesmo. É o que eu... Não, mas nem a maior divindade só se tomar uma atitude drástica com ele. Entendeu como que é? Porque do contrário, ele não muda. Quem não quer, não muda. Não adianta. Entendeu? A questão é o seguinte, isso que o senhor está falando e o Orim, lá no céu, as pessoas, a gente já falou isso na rádio aqui. As pessoas fazem ebó lá no céu. Não é todo mundo que faz ebó. Não. Não é todo mundo que tem contato com o Ifá. Não. A gente escolhe. E tem também quem vem pra cá, mas sem fazer o ebó. Então. Aí que tá. É o que eu falei na palestra, né? Aí falaram, o senhor faz ebó pra quem... Por exemplo, eu tenho meu tio lá e meu tio tá precisando de ajuda. O senhor faz ebó pro meu tio? Eu falo, não. Ele falou, por quê? Porque você tem que perguntar pro seu tio se ele aceita que eu faça alguma coisa pra ele. Se ele falar não, vai adiantar nada o que eu vou fazer. Não vai adiantar nada. Não adianta. Não vai funcionar. Não adianta. Não se, eu acho, não se reza para quem não quer escutar. É isso. Muito bom. Não quer escutar, não reza. É simples. A gente tem essas situações dentro de casa, dentro de família, né? Tem gente que é de orixá e tem gente que não é. Isso é totalmente normal, natural, né? Tem pessoas que demoram muito tempo para ter o contato, né? Também. Tem pessoas... Também, entendeu como que é? Você vê só, como tudo se dirige a ditados, né, da antiguidade, desde a época, né, de Babaurumila, que é dos nomes dele, né, aqui que quer sou bom, pleno de sabedoria desde a infância. Sim. Desde a infância, porque ele foi assim tendo um conhecimento da realidade do que ele iria achar, né? Isso visto no outro prisma, no outro ângulo, né? Do Elerimpim, né? Então você vê só, se você saber realmente, né, que você é duro como a pedra, você será duro como a pedra. Exatamente. Você será mole como a água, você será mole como a água. Nada vai mudar o que você realmente quer ser. Exatamente. Nada muda. Você tem que querer. O querer é a maior arma, é a maior força da vida. E liberdade se dá para quem quer, para quem precisa dela. Quem precisa de liberdade, que se adquire a sua liberdade. E cada um vai ter dentro de si a responsabilidade por todos os atos praticados. É isso mesmo. Todos os atos praticados, você vai ter uma responsabilidade. E isso é muito importante para cada um de nós. Muito, muito, muito importante. Tem até aí que eu andei publicando, certo? Ano novo, né? Livro novo. Entendeu como que é? Sim. Ano novo, livro novo. Você deve ter lido a respeito disso. Li, com certeza. Então você vê só, o que você escreveu no seu livro, você não arranca mais a página. Uhum. Porque é a sua realidade, das suas atitudes, das suas ações, e que você um dia, certo? Você vai ter que responder por tudo isso. É o valor da vida. É a ação e a cobrança da vida. E isso faz você ter realmente, certo? Um caminho novo, se você quiser. Ou um atalho também, se você quiser. Isso é a variação daquilo que se escolhe. Cada um escolhe o seu próprio caminho na vida, para que possa ser feliz. Eu acredito nisso.